Olá, estamos começando mais um podcast. Esse podcast já começa com essa risada, que a gente estava numa pré-conversa muito gostosa aqui. Eu estou com o Luciano Cacheta, que ele é pesquisador em agricultura regenerativa e em bioinsumos, e o Diego Cano, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento de fertilizantes da CJ Selecta. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa mesa, que hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável, essa construção desses alimentos de uma forma mais sustentável. E eu agradeço muito vocês terem aceitado o meu convite para estar aqui. Obrigado pelo convite, novamente aqui para um bate-papo que soma muito, né, para essa agricultura que a gente dia após dia tenta construir de uma forma mais saudável, sustentável, né, cada vez produzindo mais e conservando o nosso meio ambiente. Aí, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né, também. E eu acho que é isso, né, que o Diego falou. Acho que a gente construir isso, né, eu acho que nós estamos, na realidade, nós estamos muito intoxicados, né. Eu acho que nós precisamos nos desintoxicar e desintoxicar as plantas também, né, desintoxicar o nosso planeta, né. E nada melhor do que falar em um ambiente, falar em regeneração, né? Então, e essa oportunidade, Tati, né, que vocês estão nos dando para a gente levar essas informações para as pessoas, né? Muito obrigado aí. É essencial que a gente essa conversa aqui é para isso mesmo, para que a gente consiga chegar ao produtor rural que ainda não tem o conhecimento dessa prática mais saudável, né, de cultivar. E a gente tem aqui o fertilizante, a gente tem aqui também o defensivo. Então, acho que a gente vai ter uma troca legal. Como é que você foi parar nesse mundo do defensivo agrícola biossustentável, Luciano? Olha só, começou em 2017 com um trabalho que nós fomos convidados para participar de um trabalho numa comunidade terapêutica, né? Que eles precisavam melhorar a alimentação das pessoas que estavam lá, né? E uma das coisas que me pediram, não pode colocar nada que seja químico, né, veneno, inseticidas e outras coisas. E eu falei, vamos começar a pesquisar, né? E eu já venho com uma linha voltado para a questão da fitoterapia, né? Então, assim, comecei a trabalhar com... A gente está aqui no meio do Camaru, gente, por isso vocês estão ouvindo esse barulho aqui agora. Que a gente montou um estúdio aqui bem atrás do palco, tá tendo uma passagem de som, mas a gente... Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que acontece? Começou com isso na fitoterapia, né? E quando a gente viu, eu falei, então nós precisamos produzir sustentavelmente. E aí você vai buscar, né? Por exemplo, controle de pulgões, de cochonilha, você não pode colocar e tal. E começamos a fazer isso. E nesse meio tempo eu conheci uma médica oncologista, que ela virou para mim e falou assim, olha, adorei seu trabalho e eu preciso que você me ajude a produzir alimentos saudáveis para os meus pacientes oncológicos. Caramba! Né? E aí eu falei, bora, né? Vamos topar o desafio, vamos lá. Né, envolvi meus alunos também nesse trabalho. E o que a gente conseguiu? Né, nós conseguimos melhorar a produção da horta, né, usando bioinsumos, e melhor ainda, né, trabalhar essa questão, principalmente de uma alimentação saudável. Mas cuidando do solo. Porque uma das coisas, Tati, que a gente observa é que às vezes a pessoa quer produzir, mas ela esquece que o nosso solo é vivo. Né? E que tem pessoinhas, né, que são os micro-organismos, né, que estão ali, que eles precisam ser bem tratados. Então, às vezes, o que acontece? O manejo errado, ele mata as pessoinhas. E são essas pessoinhas, o que elas fazem? Né? Esses micro-organismos, eles que participam no processo de decomposição, eles que participam no processo de fixação, né? Então, se eu cuido do meu solo, se eu mantenho o meu solo vivo, eu tenho uma melhora na minha produtividade. Aí entra o trabalho do Diego, né? O que ele faz? Se a partir do momento que ele coloca um fertilizante que é inteligente, que ele comunica com a planta, essa planta, se eu mantenho uma estrutura viva do solo, é melhor ainda. Por quê? Porque ela vai absorver melhor, porque os micro-organismos que estão presentes ali, eles vão fazer com que ele vá desenvolver mais rapidamente. E a planta responde. E como é que estão hoje esses desenvolvimentos essas pesquisas para a gente conseguir encontrar esses fertilizantes que são menos danosos para a saúde hoje, Diego? Tati, a CJ ela tem um grande know-how nessa linha, né? Para a gente entender um pouco do que a CJ Selecta faz não só no Brasil, mas em todas as unidades em volta do mundo aí, né? A CJ é um grupo sul-coreano que a CJ Selecta faz parte.
E a gente é o maior produtor de aminoácido do mundo hoje, né? Então, só nessa parte, a gente já traz o nosso know-how de melhoramento genético de micro-organismos para obtenção desses aminoácidos, né? E há 6 anos, 7 anos, a gente trouxe esse know-how, principalmente no melhoramento de micro-organismos, escolha de melhores cepas mais eficientes para a extração dos aminoácidos para aplicação em plantas. E isso tem favorecido demais, né? Hoje o nosso portfólio é um portfólio muito equilibrado, né? A gente tem uma linha de produtos que atendem não só todas as principais culturas, mas também todos os pontos que favorecem a questão sustentável, não só do solo, mas da planta. Então, por exemplo, hoje a gente tem inoculantes, né, que o professor falou da fixação biológica de nitrogênio, produtos que contêm bactérias como Bradyrhizobium, Azospirillum, que ajudam nesse melhoramento de retirar o nitrogênio da atmosfera e disponibilizar isso para a planta através de um processo biológico, né? Só com a vinda do Bradyrhizobium há 30, 40 anos atrás, viabilizou o plantio de soja no Brasil, né? Que aí a gente não precisa colocar o fertilizante mineral. Isso foi um avanço monstruoso para a agricultura brasileira, né? Temos também produtos defensivos biológicos, onde a gente elimina a necessidade de aplicação, por exemplo, de inseticidas químicos, de fungicidas químicos, nematicidas químicos. Então, a CJ há algum tempo tem investido e muito em pesquisa para trazer soluções mais sustentáveis, mas não sustentável, né, professor? Uhum. Tem que ser sustentável, mas produzir, né? Dar resultado, realmente controlar, seja praga, seja a doença, tem que ser eficiente, né, professor? E o custo-benefício disso, ele é acessível para o produtor hoje, de ter esse tipo de defensivo, de fertilizante mais biológico? Já tem tido um acesso muito bom ao produtor, né? Então, assim, porque começou-se a produzir em grande escala, né? Então, há um tempo atrás, e uma coisa, Tati, que aconteceu foi o seguinte, que o produtor, até um tempo, ele era muito desconfiado em relação a isso, né? Uhum. Então, você chegava com um determinado tipo de produto e fala assim, mas essa água de batata vai resolver, né? Ah, mas ele não tem cheiro, né? Ah, ele não fede, né? Então, de repente, o cara falava assim, aí você falava assim, não, faz uma área, faz um teste para você ver e tal. E, de repente, quando ele via que aquilo, ele deixou de usar, né, veneno pesado, é igual, nós estamos com um trabalho aqui em Araguari, com o pessoal da área de cafeicultura, e assim, ele já tinha usado as moléculas mais pesadas de veneno para combater uma praga do cafeeiro. E, de repente, a gente falou, não, entra com micro-organismos, vamos fazer isso, vamos fazer algo com bioinsumo, né? Primeiro ele ficou assim, aí ele já tinha 2 dias que ele tinha aplicado um produto, e o que aconteceu? Foi como se não tivesse acontecido nada. Os insetos estavam lá, estavam contaminando do mesmo jeito, e de repente, quando ele viu que ele não precisava, né, olhar com relação à questão do veneno, e que era um bioinsumo, e que ele poderia, logo em seguida da aplicação, ele poderia acompanhar, porque ele não faria mal para ele enquanto ser humano, ele olhou e falou, não, mas isso é diferente. Não, mas como assim ele acompanhar? Durante a aplicação? Durante a aplicação. Olha. Né? Então, por quê? Porque, na realidade, o que é? Os micro-organismos, eles estão na natureza. O que a gente faz? A gente potencializa ele em laboratório, né, Diego? Sim. Então, simplesmente, o que nós fazemos? A gente simplesmente vai lá e fala assim, olha, eu vou te potencializar. Eu dou um estímulo para ele reproduzir. E quando você faz a aplicação, porque ele está tão acostumado assim com EPI, máscara, né, toda uma paramentação para isso, e de repente ele olha e fala assim, não, mas isso aqui funciona, e de repente ele vê que aquilo funciona. E outra coisa, 1 mês e meio depois ele me ligou da aplicação, que ele fez algumas aplicações. Ele falou assim, professor, eu tenho 2 notícias para você, eu tenho uma boa e uma excelente. Eu falei, então vamos na boa primeiro. Ele falou assim, consegui controlar as mariposas. Ele falou assim, aí eu falei para ele assim, mas e a excelente? Ele falou assim, desintoxicou a planta. Olha, legal. Né? Então, e a gente tem fotos, né, que a gente fez da área dele, e realmente porque você para de usar determinados tipos de moléculas, e o que vai acontecer? Ela muda o pH da folha, né? Porque na realidade, se você tem imagina o seguinte, só para você entender, se você colocar vinagre na sua mão, de 10 em 10 dias, de 8 em 8 dias, você vai matar o tecido epitelial.
Né? A mesma coisa acontece com produtos muito pesados. E de repente, quando você começa a tratar a sua mão com um hidratante, com um outro produto que não vai agredir a sua mão, o que acontece? Sua pele vai fazer. A folha é a mesma coisa. Então parou de agredir a folha com moléculas pesadas, né? E ela falou assim, opa, peraí, então eu começo a desintoxicar, porque a planta, ela tem todo um sistema de translocação. E quando ele viu que as folhas novas, elas já não tinham contaminação mais e que elas estavam mais verdes, então a planta está respondendo positivamente a isso, ao trabalho que você vem desenvolvendo. Né? Então, a aplicação dos aminoácidos é importantíssimo, né? Porque ele vai formar cadeias essenciais para essa planta, ele vai translocar por essa planta e, mais ainda, a planta ela tem respostas. Né? Então, isso é muito interessante da gente acompanhar. E aí vai refletir aonde? Ela vai refletir na produtividade, que é o que interessa para o produtor, mas o quê? Ele consegue ver a questão da sanidade dessa planta. Como é que está essa planta? Realmente está sadia? E ele vê, e quem entende realmente, ele bateu o olho e fala assim, essa planta está desintoxicada. E é isso que a gente quer chegar. Dentro da questão dos bioinsumos e da agricultura regenerativa, não só desintoxicar a planta, mas o quê? Desintoxicar o nosso organismo também. A gente vê que o Brasil ele anda sendo referência em agricultura regenerativa. Mas nessa questão da utilização dos aminoácidos, desse tipo de fertilizante, como é que está sendo a entrada disso para o produtor rural? Ele ainda é resistente a esse cenário produtor brasileiro? Tem crescido muito nos últimos anos, principalmente pela performance dos produtos, né? E posso falar também que a cada ano é um desafio diferente para o produtor, né? Em um ano é seca, em um outro ano vem veranico atrás de veranico, aí vem o produtor de café, aí vem El Ninho. Traz ciclone. E fica uma incógnita. Eu acho que esse tipo de produto, né, não só os aminoácidos, mas qualquer tipo de bioinsumo, qualquer tipo de biofertilizante, é uma ferramenta para mitigar qualquer tipo de estresse que a planta vai sofrer. É impossível a gente afirmar que a planta, vamos colocar o exemplo de soja, porque é o que eu mais trabalho, uma planta com um ciclo de 110, 115 dias, provavelmente ela vai sofrer ali 10, 15, 20 dias de muito sofrimento, né? Com uma insolação, ou seja, alta luminosidade, alta temperatura. A gente fala do Cerrado brasileiro, com temperaturas no Mato Grosso do solo acima de 38 graus. Agora imaginem isso durante 10 dias, sem uma gota de água, né? Então, aminoácidos, como o professor falou, vem como uma ferramenta para mitigar esse tipo de estresse. Estresse biótico, estresse abiótico, né? A recuperação de plantas em aplicação, principalmente de defensivos. Isso é algo que eu tenho guiado pesquisas há mais de 5 anos nessa linha, né, usando aminoácidos específicos para mitigação, por exemplo, de fitotoxicidez causada por herbicida, né, herbicida que causa essa intoxicação na planta e isso perdura. Se perdura, é como a gente vai perder produtividade, a planta vai perder produtividade enquanto ela estiver gastando energia para exalar essa molécula que está lá dentro, que é uma molécula estranha, né, professor? E para quem hoje tem esse hábito que ainda precisa ser transformado, que ainda utiliza os químicos para fazer essa fertilização, o processo dessa adaptação, ele pode ser imediato ou tem um tempo de ajuste para a troca do fertilizante ou até mesmo do defensivo para o biológico? O professor eu acho que pode complementar, mas o que eu converso muito com meus clientes é que eu acho que a maneira correta de se começar é implementando um manejo integrado. É você integrando diversas ferramentas até você ter um equilíbrio, porque a gente sabe que em alguns momentos, dependendo da severidade de certa doença, de certa praga, o controle químico vai entrar como uma ferramenta. O que a gente não pode é generalizar, ter somente aquilo, usar somente aquele ingrediente ativo, causando resistência à praga, né, professor? Sim. O que eu falo também é o seguinte, é igual você ir ao médico, né? Então, de repente, você começa, né, um trabalho de homeopatia, né? Então, olha, nós vamos trabalhando com doses homeopáticas, mas, de repente, surge algo inesperado no meio do caminho que eu preciso fazer uma intervenção química. Né? Então, por quê? Porque eu sei, e não adianta, sabe, Tati, eu converso isso muito com o produtor, porque eu crio, né, quando a gente começa esse projeto, eu crio um protocolo para cada produtor, né, porque eu quero entender tudo isso. Né? Então, eu visito, faço acompanhamento, faço um diagnóstico primeiro junto com ele, a gente avalia, porque aí
passa isso para a equipe também. Por quê? Porque, imagina, você tem determinados graus com severidades diferenciadas, no caso para a intervenção disso. Então, não adianta eu chegar lá e falar assim para ele, olha, o senhor vai usar só esse produto aqui que vai resolver, né? Porque uma das coisas... É mágico, né? E a gente vê um negócio, né, ô Diego, que a maioria do pessoal que visita os produtores, e mesmo a gente também, o produto dele é o melhor, né? E assim, e faz mágica, né? Então, e de repente, o que acontece? A gente vê também que, em alguns casos, o produtor, né, e a gente mesmo não segue muito o protocolo certo. Então, às vezes, você vai no médico e fala assim, olha, você vai tomar determinado remédio de 12 em 12 horas. Nossa, esqueci de tomar. Né? Não, mas não fez efeito. Aí volta lá, olha, seu remédio não prestou, não sei o que e tal. Mas não é. Será que você seguiu o protocolo? Né? E uma das coisas que a gente tem conversado sempre com eles é sobre isso. Né? Sigam o protocolo. Um exemplo, eu atendo um pessoal na África. Né? Eu tenho clientes na África. E aí, nós começamos esse projeto na África em 2018. Né, com uma parte de cultivo de rosas e desenvolvimento e tal. E aí começamos a montar um programa. Quando o programa alavancou, veio a pandemia. Né? Então, o que parou-se todo o processo, né, e agora nós estamos retomando esse trabalho. Só que agora eu já tenho uma outra visão de 2020, que foi a última visita. Né? Então, agora o que eu tenho? Eu tenho acesso a bioinsumos lá que eu não tinha. Né? Eu tenho algumas outras ferramentas que me fazem desenvolver isso. Né? E aí a gente começa, e o produtor, você olha para ele e fala assim, putz, ele fala assim, realmente, eu consegui, eu vi, né, igual esse trabalho que nós temos aqui na nossa prefeitura, com o pó de basalto. Né? É excelente, é um trabalho muito interessante. Né? E que pesquisas e pesquisas estão sendo feitas justamente para isso. Né? Quais as culturas que eu posso usar? Em todas? Vamos testar. Que quantidade? E que quantidade, né? Então isso é importante. A pesquisa, ela tem que andar junto. Né? E quem que é o termômetro? É o campo. Né? Então, porque às vezes no laboratório, nas nossas estufas e tudo, tem um comportamento excelente. Eu levo para campo, aí vem, é o ninho, laninha, muda de temperatura, vem ciclone, vem não sei o quê. A planta, né, por ela ter esse ciclo, o que muda em relação à luminosidade, temperatura, ela muda o ciclo. Você vê, vamos pegar, por exemplo, manga. Gente, eu já vi aqui na cidade lugares que já tem manga madura. Sim. E sendo que agora, né, natural, e sendo que agora que é um período que a manga está desenvolvendo, manga verde, mas o que? A planta entendeu, né, que mudou, oscilou a temperatura, o que ela faz? Ela floresceu primeiro, ela frutificou primeiro, né? E muito disso, quando a gente fala no bioinsumo, a gente tem que pensar, dentro também da agricultura regenerativa, eu preciso cuidar desse solo, eu preciso cuidar dessa planta, é um olhar para isso. Né? Então, quando a gente começou a estudar esse conceito, e a gente tem um negócio muito interessante, porque você já ouviu falar de medicina integrativa, não já? Sim. E agricultura integrativa? Nós estamos trazendo esse conceito agora. Exato. Legal, né? Legal. Porque até tem um grupo no Espírito Santo, que eu atendo um pessoal lá, uma pequena comunidade em Cláudio, no Espírito Santo, que o que eles têm? Eles criaram um grupo de agricultores integrativos. Eles têm café, nas mesmas propriedades, eles têm café, têm abacate, tudo sustentável. Né? E aí o café que ele começou a desenvolver, isso há 2 anos atrás, se vocês verem o café, já ganhou prêmio. E já saiu até no Globo Rural. Oh, legal. O trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, quando a gente começa a pensar nisso, nós precisamos entender, né, que é um passo de cada vez. E nós, né, uma grande empresa, igual o trabalho que eles têm desenvolvido, e a gente que está na academia, está, né, desenvolvendo isso, é um salto muito grande que a gente vai dar agora. Porque as pessoas vão começar a olhar a questão da produção sustentável. Né? Eles querem o quê? Eles já têm um sistema de rastreabilidade para frutas, né? Para alimentos rastreados. Então, beleza, de onde que é? Qual que é a propriedade? O que você usou? Né? Tudo isso. Igual a gente já viu no caso de cafés, clientes nossos contando, que o cara falou que o café dele, ele tinha uma certificação e ele produzia dentro de um determinado modelo. Quando bateu lá na análise no porto, na Europa, falou, não pode voltar. Esse café não foi o que eu comprei de vocês. Porque Caramba. Tinha moléculas químicas. Né? E o dele não poderia ter essas moléculas que condenariam o café. E tanto condenou que eles tiveram que voltar com o café para trás. Olha, interessante isso, né? Uma exigência hoje do próprio consumidor, né? Seja ele uma empresa ou uma pessoa. Sim. E Diego, ainda a gente está chegando na safra 24 agora, a gente deve iniciar o plantio muito em breve.
ainda há o que se fazer? E quais são os ganhos em produtividade de estar utilizando esse tipo de fertilizante hoje? Esse ano vai ser muito desafiador, né? É um ano onde a gente já tem um El Niño previsto, né? Então, condições extremas podemos esperar, né? Só que a gente tem um outro cenário econômico que posso dizer que não está sendo favorável ao produtor investir, principalmente em práticas mais sustentáveis, que às vezes pode custar até mais do que aquela convencional, né? Posso dizer que algum tipo de produto que tem tecnologia, ele vai custar mais por aquela tecnologia. E a gente está vendo as commodities caindo, milho Sim. caindo, a soja não está reagindo, e isso segura o investimento do produtor. O que a gente, como indústria, tem feito é levar alternativas de, mesmo com um cenário não tão positivo, arcar com essa diferença, com essa oscilação de mercado e fazer com que o produtor, mesmo assim, invista não só em produtividade, mas em práticas sustentáveis. Né? E até um comentário que o professor fez sobre a África, né? De ter esse manejo integrativo. Ao ano passado eu estive no Chile e visitei alguns produtores de amêndoa, de uva, e a quantidade de bioinsumos que é aplicado por hectare na América Latina, exceto o Brasil, é absurdo. A gente precisa avançar, né? De passos curtos, mais rápidos, né, professor? A gente precisa avançar. Com certeza. E uma coisa que eu vejo, Tati, que a gente vai muito no campo também, né, Diego? O produtor está aberto. Sabe, ele está aberto à tecnologia, né? Um ou outro que fala assim, não acredito, tal, mas é minoria. A maioria deles, quando você começa a falar assim, é igual esse pessoal que a gente começou a atender agora. Ele fala assim, não, vamos fazer 1 hectare, aí de repente o cara já fecha 50, já fecha 60, né? Não, valeu, foi legal, né? Então tem aquele ainda, Santo Tomé, né? Que ele quer ver para crer, mas uma grande maioria, ele tem feito isso. Uma coisa que eu sempre comento também, Tati, é o seguinte, quem está assumindo a propriedade, né, são os filhos. Exato. Na maioria, né? Sim. Então eu que estou no mundo acadêmico já há um tempo, eu vejo o seguinte, quem está assumindo? Os meus alunos, né? Então o pai já está passando o bastão para eles, que está na faixa dos seus 23, 24, 25 anos, e ele já tem essa visão, fala, opa, peraí, pai, vamos partir para esse segmento para a gente ver? Legal. Né? Legal. Então, tem uma integração de gerações, né, ali na fazenda. E o pai confia. Legal. Né? Então, e a ideia que eu sempre falo é trazer esse pai para o nosso lado, sabe? Eu acho que assim, igual quando, na maioria das vezes, quando marca essas visitas, eu vou, né? Não, vai lá conversar com meu pai, conversa com meu pai e tal. Vai lá para você tomar o nosso café, né? Vem cá para você experimentar o que a gente está desenvolvendo. E aí você vê o seguinte, que ele quer mostrar, né? E que ele está aberto a isso também, né? Porque aí, a partir do momento que ele está aberto, o que é mais fácil dele aceitar isso? Agora, já aconteceu casos com a gente também que nós montamos um protocolo e o cara começou a fazer e de repente ele falou assim, não, mas não vai resolver. Ele aumentava as doses do produto. E tudo que eu aumento ou eu diminuo, eu tenho um reflexo lá na frente, porque eu estou lidando com um organismo vivo. Sim. Né? E aí o que acontece? Não adianta, a planta responde. Né? E aí você olhava, é igual médico, você olha e fala assim, olha, não é o que eu te recomendei. Exato. Não é, Diego? Então a gente chega lá e vai pro cara e fala assim, não é essa dosagem por hectare. E o como isso é polêmico, né? Você falar de protocolo, falar para o pro produtor seguir uma receita, porque tem diversos empecilhos que às vezes uma chuva aí não consegue aplicar, e aí acumula aplicação em cima de aplicação, e a praga tá lá para controlar, mas de fato, seguir a prescrição do profissional que acompanha, seja a praga, seja a doença, seja a fertilidade, que hoje até é uma realidade a aplicação variável para fertilizantes, mas, por exemplo, a gente não tem manejos variáveis. Por exemplo, se uma praga X controla com tal ingrediente ativo, e no talhão do lado, onde a gente tem uma outra doença, alternar esse ingrediente ativo, né, professor? Sim. A gente não vê isso, é um produto para a fazenda toda. E quando você começa a montar o protocolo, fala assim, nossa, mas esse tanto de remédio, esse tanto de produto, mas não é. É que eu tenho uma parte solo, eu tenho uma parte planta, eu tenho uma parte de inseticida, entendeu? É igual, quando a gente fala em macro, né, nós estamos falando em quem? Uso de crisopídeos, de joaninhas, né, cotésia, né, e aí de repente o cara fala assim, mas como que esse inseto vai controlar? E de repente você vê, né, principalmente em algumas dessas culturas, que você começa a usar o macro, né, ele fala assim, realmente o insetinho foi interessante, né, mas num primeiro momento, eles perguntam assim, quem que fez? Então, por isso que, às vezes, o agricultor-chave de cada região, ele fez, todos os outros fazem.
Né? Então a gente esbarra muito nisso também. Não, mas quem fez? Né? Mas quem fez? Entendeu? E aí você começa a falar, não, nossa, não, mas o fulano fez, deu certo. Aí ele liga, olha, você aplicou isso assim, deu certo, deu certo. Quando é assim, né? Quando ele não pega a receita e tenta replicar na fazenda e não dá certo também, né? Aí já é uma outra história. Porque aí vem aquela história, né, o Diego, fala assim, o on-farm não funciona, né? Não, eu montei um on-farm, eu montei uma estrutura lá e não deu certo. Gente, a mesma coisa, imagina o seguinte, nós pegamos um estúdio igual esse aqui, montamos uma estrutura de reprodução de alguma coisa para ele. Aí, entra alguém contaminado, vem do campo e vem para cá. Contaminou todo o processo. Eu já vi, o cara tinha montado uma pequena estrutura para ele achava uma varinha lá de café e ia lá e misturava o produto lá. Gente, e a contaminação que aconteceu ali. Sim. Né? Agora, eu já vi grandes também, com reatores fantásticos, com biólogos, com agrônomos, né? E até com biomédicos que tomam conta da produção de fungos dele. Eu tô achando o máximo, porque é uma coisa tão certeza. comum no cenário de vocês que o Diego tá sim, só ali, concordando. Porque... Não, e eu sou indústria, né, professor? Sim. Então eu às vezes vou conversar com algum produtor que tem a ideia de aplicar o on-farm porque ele se vê até de uma forma abusiva a indústria, que às vezes realmente exagera no preço do produto, que é de uma forma injusta. Sim. Então, Diego, eu tô pensando no on-farm, mas você vai ter estrutura, você vai ter um controle de qualidade, você vai ter tecnologia empregada, como que você vai controlar isso? E a gente está falando como que o professor falou desde o início, organismos vivos, não é fácil você ter um controle de qualidade, evitar contaminação, então é isso que eu falo para os nossos clientes. Se você não está adepto a incluir profissionalizar o seu negócio, compra de uma empresa certificada, de uma empresa que tem o controle de qualidade, padronização, né? E isso é muito importante, né? Porque, e hoje, para você ver, quando a gente começa a pensar nisso, as grandes empresas que vendiam e vendem químicos, né? Eles já estão partindo para uma linha e falam assim, olha, beleza, eu tenho um micro-organismo, né? Que está desenvolvendo alguma coisa. E aí, o que acontece? Hora alguma, essas grandes empresas, elas desacreditam nos biológicos. Né? Ela fala, não, eu tenho produto, eu tenho A e tenho B, eu tenho homeopatia, mas eu tenho o meu remédio químico também, né? Então, quer dizer, por quê? Porque eles estão vendo que acontece uma questão de desenvolvimento. Lembrei de um negócio aqui. Em março desse ano, eu fui procurado pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas do Governo Federal, para entrar como conselheiro de bioinsumos pelo IPEA. Aí, beleza, né? No começo, quando me ligaram, eu falei, gente, mas o IPEA me ligando? Quem sou eu, né? Tal, beleza. Aí ela falou assim, não, nós precisamos conversar. Aí, para fazer parte do conselho, o que eles tinham? Tinha uma entrevista e uma visita, né? Para eles checarem todas as informações. Porque eu fui indicado pela Embrapa para eles. Sim. Né? Precisava de alguém da área técnica. E eu tenho um pessoal da linha que a gente trabalha que são parceiros da Embrapa. Beleza. Isso foi em março. Em abril, eles vieram aqui. Só que aí a gente foi conversando ao longo do tempo, né? Eu falei, olha, eu tenho um pessoal que a gente atende que é assim, eu tenho grande, tem pequeno, tem médio, tal. E contei uma história para elas, né? Vieram 2 pessoas do IPEA para cá. E com isso, o que aconteceu? Uma das pessoas que a gente foi é um pequeno produtor de café. Mas só que o que ele tem? Ele tinha tanto amor a isso, né? E assim, e é uma história tão bacana que o primeiro lugar que elas quiseram ir foi nele. Porque ele tinha perdido a esposa, né? E o café dele estava no fim. E a gente começou a conversar e ele começou a trabalhar com bioinsumo, tal. De repente, o cara melhorou, né? E tem outras histórias que eu conto para vocês. O que acontece? Elas vieram. Quando levou, uma delas, que estava num nível, né? Que é a chefe, ela falou assim, agora eu entendi a pegada do bioinsumo. Porque o Ministério da Agricultura contratou o IPEA para fazer um levantamento, porque eles precisavam de ter parâmetros para o Ministério em relação a isso. E quem faz essas pesquisas? O IPEA. E o que ela me falou? Que até 2025, o IPEA, né, o IPEA não, a questão dos bioinsumos, eles vão chegar a 52%, a estimativa deles. Então, em 2 anos, você está falando? Em 2 anos. Caramba. Em 2 anos.
E posso só Claro. acrescentando, professor, a gente aprendeu muito com a guerra da Rússia e Ucrânia, né? Sim. A dependência do Muito. Brasil para fertilizantes minerais é absurda, né? Então os bioinsumos vieram como alternativa para a gente ser menos dependente, né? E viu que dá certo. Exatamente. Né? Que é uma coisa que está no nosso quintal, sabe, Tati? Então, assim, que isso... E que se você começa a pesquisar, e uma coisa que eu falo muito pro pessoal, né? Enquanto professor, aí já é a parte de professor, né? Eu falo assim, a pessoa vai começar a trabalhar, né? Igual, eu falo assim, seja curioso, leia. Ou vai no YouTube, pega, tem vários canais interessantes, estuda sobre bioinsumo. Ah, eu quero saber qual que é a função da Bovéria. Pega um vídeo e vai assistir Bovéria, né? E eu falo, leia artigo, né? Ah, mas não tem tempo. Tem. De noite, ao invés de assistir novela, fazer outra coisa, vai assistir. Em vez de ficar jogando no celular. Vai assistir, vai ler sobre bioinsumo, né? Porque a mesma coisa, eu falo assim, para você não ser tão lesado em algumas outras coisas, Sim. né? Então eu falo assim, meu papel de professor, geralmente quando eu termino de atender o pessoal, o que eu faço? Eu falo assim, olha, beleza, então agora você vai ler, para você não ser passado para trás. Então, leia sobre eu vou aplicar Bovéria, eu vou aplicar Metarrhiza, vou aplicar não sei o quê. Então estude. Dá uma lida, lê uma página falando o que é o micro-organismo. Para quando você for aplicar, você vai saber o comportamento dele lá, né? Aí a pessoa fala, é mesmo. E já aconteceu isso, que eu mandei a pessoa ler e que eu fui visitar depois. Você não ver que eles leram? Legal. Né? Então eu falei assim, olha, tarefa de professor, tarefa de casa, lê. Né? Adorei essa. E Né? eu acho que falta também, fica uma crítica aqui da iniciativa privada, né? Eu que sou iniciativa privada como CJ, eu acho que falta a iniciativa privada abrir mais o olhar, abrir o leque para entender melhor como que esses produtos podem vir como alternativa. Uma pergunta que a Tati fez no início que fixou na minha cabeça, Diego, será que o custo-benefício, o produtor vê esse custo-benefício? Eu vou dar um exemplo. O Bradyrhizobium, que é uma bactéria usada para fixação biológica de nitrogênio, por exemplo, hoje o custo por hectare da aplicação de um produto que contém essa bactéria vai custar aí seus R$ 3,50 uma dose, se você jogar uma dose, vamos dizer. Uhum. A ureia hoje está oscilando aí, me desculpem se eu errar a precificação, mas entre R$3.000 a tonelada, 3.800. É muito absurdo, é absurdamente mais caro o fertilizante mineral, enquanto a gente está falando de 3,50 por hectare. É gritante. É gritante a diferença gritante. pelo benefício que traz, né? E Então, traz muito mais valor também. com pra certeza, produção. Porque a gente com pode falar, o certeza. produtor ele quer ganhar dinheiro também, Exatamente. ele vive disso, Sim. né? Então é interessante, é importante você trazer sim, isso. com certeza, com certeza. E uma coisa que, só concluindo o IPEA, o mercado, né, me parece que, pela estimativa deles, foram 11 bilhões entre 2021 a 2023, no início de 2023. Esse mercado, eles estão falando em chegar em aproximadamente 40 bilhões em 2025, Caramba! com bioinsumos. E Isso Com dá bios. para chegar lá mesmo? Da A gente forma não tá como sendo muito utópico. tá a indústria aqui. Com certeza. Tá a indústria, Com né? certeza. Então, se eles estão investindo, Tati, é porque eles já viram lá na frente, né? Sim. Ele tem uma equipe só de pesquisar dinheiro, valor, tal, né? Beleza, tem a parte do produtor? Tem. Mas eles já têm uma equipe de mercado que faz essa projeção lá na frente, né? O quanto eles precisam crescer para atender esse pessoal, né? Então, e a gente está falando uma empresa só. Imaginem isso num aglomerado do Brasil. Né? Então, e outra, nunca se falou tanto em regeneração, em melhoria do planeta como agora. Porque a gente vem por ondas, falamos de agricultura verde, falamos de não sei o quê, né? Mas agora falando em bioinsumos e falando em fertilizantes inteligentes, é outra história. Porque o aminoácido, ele comunica com a planta. Né? Então, eu tive num encontro em Lambari, em junho, fui dar uma palestra para a Associação das Cafeicultoras de Lambari. E lá o café é colhido à mão, né? Porque é tudo serra, morro, né? E tal. E a gente conversando lá, eu conheci um pessoal que eles exportam café para Dubai. O café dele, no entanto, já vem a caixa pronta para Dubai. Né? E eles me falando a questão do sabor e que outra, eles não aceitam cafés que não são tratados biologicamente. Legal. Né? E assim, eles estavam dando assim, a caixa era para o prefeito, o assessor do governador. Eu falei, gente, será que eu vou ganhar uma caixa desse café para experimentar, né? E no Cadê o café aqui? Eu vou trazer para você. Nós vamos marcar um outro podcast, nós vamos trazer esses cafés. Vamos.
E eu ganhei uma caixa desse café, você acredita? Eu falei assim, ainda não tive coragem de tomar. De tão bonita que é a caixa com o café, ela tá lá assim, eu falei, olha, eu vou ter que deixar assim. Eu acho que eu e o Diego aqui tá igual São Tomé, só acredito vendo e bebendo. E eu trouxe café da África também. Nós vamos marcar depois, nós vamos marcar. Eu sou amante de café. Esse café africano. Né? A melhor parte é que tá gravado, então. Tá gravado, né? Não tem jeito de falar que não, né? Mas nós vamos tomar esse café africano. E é muito, assim, eu andei levando alguns para o pessoal, para o cafeicultor, e eles acharam, né? Principalmente assim, o pessoal que tem esse paladar mais, né, refinado para o café, falou assim que é bem diferente do nosso. A gente vai provar. Nós vamos tomar esse café, nós vamos marcar no estúdio, no próximo lá, nós vamos fazer esse café. Gente, a gente podia ficar conversando aqui muito mais tempo, mas nosso tempo, infelizmente, tá limitado. Sim. Queria muito agradecer esse bate-papo tão rico. Eu acredito que o pessoal que está assistindo em casa também vai tirar muito bom proveito disso. Espero que tenha sido plantada uma semente muito importante aqui hoje, viu? Com certeza. Não, sim. E que precisar da gente orientar enquanto instituição, enquanto pesquisa, né, Diego? A gente está aberto a isso também. Com certeza. E vamos combinar algum trabalho juntos aí. Vamos, já. Vamos fazer uma sinergia dessa parceria aqui. Claro, não, demais. E assim, para mim é muito importante, porque é levar esse conhecimento, sabe? Acho que assim, que um podcast como esse ele é altamente enriquecedor, sabe? Acho que é a gente conversar, é levar isso para essas pessoas e mostrar, né? Igual na mês que vem a gente está indo para o Nordeste, eu vou levar esse conhecimento para Sergipe e outros lugares, né? Então, que eles marcaram e querem falar sobre agricultura regenerativa, né? Então, assim, e isso para a gente é muito importante, né? Um momento como esse, levar essas informações para os nossos amigos produtores. E não precisa ser só o grande não, Tati, sabe? O cara, é o pequeno produtor, né? É aquele que tem, planta 1 hectare, meio hectare, né? E é levar isso, porque ele vai, a partir do momento que ele muda isso, né, Diego? Que ele começar a mudar o sistema de produção dele, ele fala assim, olha, por que eu não fiz isso antes? Sim, com certeza. Né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer em nome da CJ Selecta. Eu particularmente tenho um prazer de trabalhar porque é uma empresa que tem o ESG como um dos pilares, né? A gente tem um modelo circular onde uma indústria consegue aproveitar 100% do grão de soja. É a primeira vez que eu particularmente vi isso acontecer na prática mesmo, né? Então, todos os coprodutos, a origem de onde essa soja tem, uma meta onde a gente não origina mais soja em bioma amazônico, só uma soja rastreada. Então sempre é um prazer estar trazendo aqui a importância dessas práticas, não apenas na agricultura aplicada, como foi a gente discutiu aqui sobre a aplicação de bioinsumos, mas o como é dentro de casa também, que às vezes não é exposto ao nosso público, né? Aos nossos clientes, né? E isso é muito transparente na CJ. Então queria agradecer em nome da nossa empresa aqui a participação. É sempre um prazer abrir as portas da nossa casa para vocês, para poder falar um pouquinho mais do que a gente tenta auxiliar com esse mundo que precisa ser mais sustentável. Com certeza. Com certeza. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando com pessoas que entendem tanto sobre o assunto e que têm tanto a contribuir. Eu espero vocês em uma próxima oportunidade. Quem está aí em casa, eu agradeço muito pela audiência e eu vejo vocês num próximo podcast.